Uma mensagem curta aqui sobre o fim do mundo. Que Jesus possa abençoar você nesses próximos minutos. Pois bem, o fim do mundo é um assunto muito procurado, é um assunto que mexe com a curiosidade, que mexe com a nossa indagação, né? Há uma ânsia, né? A gente para pensar, né? Como que será o fim, né? Vai ter uma terceira guerra mundial, vai ter uma catástrofe natural, né? Então isso mexe muito com a curiosidade do ser humano, porque traz essas preocupações, né? Como é que vai ser então? O mundo vai acabar, vai ser destruído, vai acabar a humanidade, o que é que vai acontecer, né? Biblicamente falando, o mundo acabou nos dias de Noé, certo? Deus desceu água, então Deus se arrependeu de ter feito o homem, e Deus então destruiu o próprio homem que Deus havia criado. Porém, antes de Deus trazer essa destruição, ele achou graça em Noé. Não é mérito, graça. Então Deus teve misericórdia. Percebe? Deus teve misericórdia, Deus achou graça em Noé. E ele então poupou Noé. E através de Noé continuou o mundo. Ou seja, o mundo é um projeto de Deus. É impossível do mundo ser aniquilado para sempre, porque o mundo é um projeto de Deus. Que mundo? Pessoas, seres humanos. Não é o mundo planeta Terra. Não tem que ficar nessa doideira de achar um planeta lá não sei na onde. Vamos para Marte. Vamos para Marte fazer o quê? Não vai mudar de cidade para quê? A questão é pessoas. Então esse mundo aqui, no começo da criação, isso aqui era um paraíso, porque o Espírito de Deus governava o homem. A carne estava neutralizada. O homem estava na carne, mas a carne estava neutra. Nós vemos que quando o pecado entra, quando o homem come do fruto, os olhos são abertos. O despertar da carne é o despertar do mal. Mas vamos lá, eu tenho tempo bem curto aqui para falar. É um vídeo realmente curto, mas vamos pensar o que de fato é o fim do mundo. Qual o melhor de se entender sobre isso? O que importa é você entender que a palavra de Deus, Cristo Jesus, Ele criou todas as coisas. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele e o mundo não conheceu. Então é a palavra que criou todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10 está escrito, Efésios 1, versículo 10, que Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Tudo voltou a ser congregado em Cristo. A palavra, o verbo que criou tudo. Quando isso aconteceu, ou isso ainda vai acontecer? Um dos grandes problemas é pensar nisso de forma coletiva. Não é dessa forma que se deve pensar, de chegar assim, um piscar de olhos e tudo vai acontecer. Não, a coisa é progressiva e individual. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Tudo está em parábolas. Mas objetivamente, leia João capítulo 14. Jesus fala da sua vinda. Então não ignore o que está escrito. Eu não estou ignorando as escrituras que falam dele voltar. O Filho do Homem virá com poder e grande. Não estou ignorando isso. Eu estou estudando e buscando a direção de Deus para a gente ter uma compreensão disso. Então vamos olhar de forma individual. No João 14 vai falar desse individualismo, aquele que ama. Jesus se manifesta aquele que guarda a palavra. Jesus vem fazer morada. Jesus não vem para o mundo, segundo João 14. Perceba,
E João 14 combina com Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28 vai dizer que ele volta sem pecado para aqueles que o amam para a salvação. Então, vamos pensar nisso. Efésios 1, versículo 10, vai mostrar que chegando a dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, o término do tempo. O céu e terra passam, mas a palavra de Deus permanece. Consegue compreender que Cristo não é tempo. Cristo não é Jesus. Jesus é o Cristo. Então isso é maravilhoso de você entender. Então a mentalidade de olhar para Jesus, o homem, ou seja, isso é que atrapalha a compreensão. Quando você olha para o homem e ver o Cristo, então o Cristo é eterno. O Cristo é antes de todas as coisas. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O plano de salvação para o mundo é Cristo, é entrar em Cristo. Então, quando você é congregado em Cristo, como que isso acontece? 1 Coríntios 12, versículo 13. Por um Espírito nós somos batizados formando um corpo. Então, percebe a importância da individualidade, de Cristo vir morar em você, Cristo ser gerado em você. Quando você está em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Então veja, olhe individualmente, quando Cristo é gerado e é formado em você, acabou. Então você não aguarda mais ele voltar, você não aguarda mais vencer a morte, porque você já passou da morte para a vida. Você não aguarda mais ele voltar, individualmente falando, porque ele está em você, ele já veio para você. Então esse é o ponto de compreender essa grande vinda. O problema é ficar olhando de forma coletiva. E aí todo o entendimento é atrapalhado. Olhe para Paulo, o que é que Paulo aguardava? Então Paulo, ele já era perfeito. Ele disse, viver é Cristo, morrer é ganho. Quando ele fala de perfeição em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer para a gente sair do embaraço que está em nossa volta e prosseguir para o alvo. Então a sabedoria de Paulo fazia ele se colocar no lugar daqueles que não havia ainda alcançado. Mas ele diz, nós que já somos perfeitos, vamos sentir do mesmo modo como os demais. Vamos sentir como se ainda não tivéssemos alcançado. Isso para quê? Para que a gente não relaxe, para que a gente não esmoreça e ao mesmo tempo para que a gente ajude as outras pessoas. Nós que já somos maduros, nós que já temos Cristo formado, aí sim é que nós vamos ter mais cuidado com aqueles, assim como o maior de idade, a mãe e o pai devem se compadecer do filho, assim nós, espiritualmente falando, devemos ter essa compaixão para com os irmãos que ainda estão com medo do bicho-papão. Na minha infância, a minha vovó dizia, saiam da rua que lá vem o papa-figo, lá vem o bicho-papão. Aquilo era uma maneira de amedrontar para que as crianças entrassem dentro da casa. Então, as alegorias, as parábolas, as coisas que não é literal, chega a hora onde você entende que não existe uma cadeira lá no céu, que o trono não é uma cadeira, então que a vinda não é como no filme. Então você começa a entender. Por exemplo, quando você faz a pergunta, como vem aquele que já está aqui? Percebe a grandeza do texto? Ele é, segundo o Apocalipse 1, versículo 8, o que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, ele é o eterno. Então, a eternidade não cabe dentro do tempo. Então, o tempo cabe na eternidade, mas a eternidade não cabe dentro do tempo. Então, o fim do mundo trata-se individualmente dessa nova criação em Cristo. Quando você entra em Cristo e Cristo entra em você, então aí está o fim de todas as coisas. Porque agora você é eterno em Cristo. Deus em Cristo. Cristo em você.
a obra está consumada. João 14, versículo 20. Vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Essa é a obra consumada, essa é a esperança da glória. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe você, que isso possa ser substancial para essa jornada da fé, até que o Cristo não somente viva, mas ele também ande. Você não somente viva em espírito, mas você ande também em espírito. Que Deus te abençoe, no precioso nome de Jesus. Amém.